Bom dia, mulheres. Hoje nós vamos juntas começar o livro de Tito e hoje nós vamos falar sobre Tito 1, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa carta que Paulo, enviou para Tito. Tito estava na cidade de Creta, né? E Paulo então deixa algumas instruções para Tito. Tito foi para essa cidade para dar continuidade nas igrejas que haviam sido abertas, né? E Paulo já tinha iniciado esse trabalho, só que Tito ficou lá para continuar, para colocar ordem em algumas coisas, né? Não era apenas uma igreja, mas eram algumas igrejas nessa cidade. E Paulo deixa então instruções para que Tito possa escolher pessoas, líderes, para poder ordenar nessa igreja. O ordenar não era somente escolher pessoas, mas também ungir pessoas que estavam não somente capacitadas para fazer isso, mas pessoas que realmente estavam dando frutos, né? Através do evangelho e através da vida delas. Então, Paulo escreve essa carta, né? Direcionada a Tito e à igreja. E então, Paulo deixa algumas instruções para Tito, né? Ele fala sobre como ele deveria escolher esses líderes para essas igrejas, né? E eu acho bem interessante que ele deixou uma instrução assim que é difícil a gente ver tudo isso no completo numa pessoa só, né? Mas a gente sabe que quando a pessoa ela realmente está seguindo o evangelho, ela vive a verdade, a vida dela produz esses frutos, né? E a gente pode ver, né? Não é uma vida só onde a pessoa fala sobre o evangelho, mas ela também vive, a gente pode ver através dessas vidas, esses frutos, né, sendo gerados através do evangelho, através desse ensinamento, né, que não vem de homens, mas vem do Espírito Santo. E então, Paulo deixa algumas instruções de como escolher essa pessoa. E eu vou ler aqui para vocês aquilo que Paulo deixa de instruções de como escolher essa pessoa para ser líder da igreja, né? E ele fala que esse presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve ter somente uma esposa, os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes, pois aqueles que têm a responsabilidade do trabalho de Deus como bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, não deve ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho, e nem violento e nem ganancioso. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Deve sempre se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. E se a gente for olhar, né, são bastante qualidades que é difícil da gente ver hoje em dia, né? Se for para escolher. E muitas vezes a gente não conhece essas pessoas na intimidade hoje, eu achei bem interessante, né? Que a gente teve um amigo recentemente na nossa casa, e ele falou que ele tinha deixado a igreja, né? Porque ele não conhecia o pastor, né? A igreja se torna muito grande, ele não conhecia o pastor na intimidade. E depois eu lendo esse versículo, eu me lembrei dele, né? Que muitas vezes a gente não pensa nisso, né? A gente escolhe uma igreja com a palavra vai de acordo com aquilo que a gente está procurando, ou não sei, de acordo com a necessidade, a gente se sente bem, né, naquele lugar, ou com as pessoas daquele lugar. E muitas vezes a gente não presta atenção nisso, a gente não conhece, né, os nossos líderes na intimidade, não sabe se eles estão gerando frutos realmente, né, a qual condizem com a palavra de Deus. E é interessante, isso é uma coisa importante que a gente deve colocar como importância, né, quando nós vamos congregar num lugar ou procurar uma igreja, né? E Paulo também, aí ele lembra também de alguns homens que estavam fazendo parte, né, desses irmãos. E lá esses irmãos que veio da Judéia, né, eram judeus, e estavam querendo implantar
alguns ensinamentos no meio dos irmãos, a qual não condiziam com o evangelho. Eram coisas inventadas por homens ou apenas religiosidade. E Paulo estava falando que o interesse deles não estavam voltados realmente para o verdadeiro evangelho, né? Estava voltado com interesse no dinheiro, pessoas gananciosas. E Paulo estava falando para Tito para que ele tomasse cuidado e realmente, duramente repreendesse esses homens. Porque eles estavam atrapalhando aquilo que Paulo, aquilo que Tito estava começaram a fazer na vida daquelas pessoas, que era trazer o verdadeiro evangelho. Eu achei bem interessante aqui também que Paulo fala que tudo aquilo que sai fora do evangelho acaba sendo histórias inventadas por homens, né? Ensinamentos humanos daqueles que rejeitaram a verdade. Então, tudo aquilo que está fora do evangelho foi pessoas que inventaram, né? Regras humanas, porque eles mesmos rejeitaram a verdade. O evangelho não vamos dizer, fácil de ser seguido, né? Mas o evangelho, ele faz a gente crescer, ele faz a gente gerar frutos. Muitas vezes a gente acha que não estamos evoluindo, né, espiritualmente, mas Deus, ele mostra que é através dos frutos, né, que a gente vai crescendo, vai gerando, e é todo dia, né, o Espírito Santo vai falando conosco, nós vamos crescendo espiritualmente. Estar juntos também é muito importante, um com os outros, como irmãos. Nós aprendemos um com os outros, né? E nós podemos ver até mesmo nesse grupo os frutos, né? Eu aprendo com cada uma que traz a palavra, né? E nós podemos aprender umas com as outras, né? E é importante isso, e eu queria deixar essa palavra para vocês, né? Também para que nós possamos gerar frutos, possamos ser mulheres que geram frutos não somente através daquilo que nós falamos ou daquilo que está fora da palavra de Deus. O mundo, ele tem ensinado muitas coisas que estão fora da palavra de Deus. Aquilo que é gerado através de coisas humanas, né? De regras humanas. Mas se a gente for procurar na palavra de Deus, ela não condiz nada com a palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra, né? Lermos a palavra, ter intimidade com Deus, reservarmos um tempo com Deus para buscar conhecer Ele. E assim nós também vamos gerar frutos. E esses frutos, eles são dia após dia, e não somos nós que produzimos esses frutos. Esses frutos vêm do próprio Espírito Santo, né? Que ele gera em nós isso. E tendo intimidade com ele, conhecendo a palavra, seguindo a palavra, né? Não é somente ler e esquecer isso, né? Mas é guardar a palavra no nosso coração, fazer dela realmente nossa instrução para a vida, instrução para o nosso dia, instrução no nosso trabalho, né? Tudo tá baseado na palavra. Existe o certo e errado, mas aquilo que é certo é o que está escrito na palavra de Deus, né? O mundo pode ensinar muitas coisas, mas aquilo que está certo é aquilo que está na palavra. Então, se você quer saber se está certo, se está errado, se algum pensamento não é bom, leia a palavra. Ali tem todas as respostas que nós precisamos, né? Então, que a sua vida seja baseada na palavra de Deus, que você possa gerar frutos, né, que são gerados através do Espírito Santo e daquilo que nós reservamos, né, para conhecer, para ter intimidade com Deus. Isso sim vai gerar frutos na sua vida, né, e não somente você pode ver, mas outras pessoas também poderão ver os frutos que é gerados através do Espírito Santo na sua vida. Amém? E que possamos ser bênção uma na vida das outras, né? E às vezes nós vemos tantas mulheres juntas, né? E é tão gostoso quando a gente pode ver que uma pode aprender com a outra, né? Dos frutos do Espírito Santo na vida de uma, na vida da outra. E assim a gente vai aprendendo uma com as outras, né? Compartilhando da palavra junto. E é muito bom que nós possamos ser essas mulheres modelos também, né? Da palavra de Deus.
né? Pra gente gerar frutos, pra gente escrever uma história na vida dos nossos filhos, da nossa família, da nossa geração, dos nossos amigos, tá bom? Que você seja essa mulher, que nós sejamos essas mulheres, tá bom? Um dia abençoado para vocês, cheio de bênção, cheio dos frutos do Espírito Santo. Amém?